Capítulo 8. Cristianismo. Fácil ou difícil? No capítulo anterior, consideramos a ideia cristã do revestir-se de Cristo, ou de primeiro vestir-se de Filho de Deus, para você finalmente se tornar um filho de verdade. O que gostaria de deixar claro é que essa não é uma dentre as muitas tarefas que os cristãos têm que realizar. E não se trata de uma espécie de exercício especial para a classe superior. Trata-se de um resumo de todo o cristianismo. O cristianismo não oferece absolutamente nada mais que isso. E gostaria de destacar como ele difere das ideias comuns sobre moralidade e ser bonzinho. A ideia convencional que nós temos antes de nos tornarmos cristãos é a seguinte: tomamos o nosso ser comum com seus vários desejos e interesses como ponto de partida. Depois, admitimos que algo mais, que podemos chamar de moralidade ou comportamento digno, ou o bem da sociedade, tenha direitos sobre esse ser. Direitos estes que interferem nos seus próprios desejos. O que queremos dizer quando nos consideramos bons é que cedemos a esses direitos. Mas há coisas que o ser comum desejava fazer e que acabam se revelando erradas. Ora, nesse caso, temos de abrir mão delas. Outras coisas que o nosso ser não deseja fazer acabam se revelando a coisa certa a fazer. Então, temos de fazê-las. Mas estamos o tempo todo esperando que, quando todas as demandas forem alcançadas, o pobre ego natural ainda tenha alguma chance e algum tempo para dar continuidade à sua própria vida e fazer o que bem entende. Na verdade, somos bem parecidos com uma pessoa honesta que paga seus impostos. Ela os paga, tudo bem, mas na esperança de que vá sobrar dinheiro suficiente para viver. Isso porque ainda estamos tomando nosso ego natural como ponto de partida. Enquanto estivermos pensando dessa maneira, de duas uma: ou vamos desistir de ser bons, ou vamos nos tornar extremamente infelizes. Pois não se engane. Se você está realmente tentando satisfazer todas as demandas feitas pelo ego natural, não sobrará muita coisa para a sua sobrevivência. Quanto mais você obedece à sua consciência, mais ela vai exigir de você. Assim, seu ego natural, que estará passando fome e sendo atrapalhado e amedrontado o tempo todo, vai ficando cada vez mais enfurecido. No final, ou você vai desistir de tentar ser bom, ou vai se tornar uma daquelas pessoas que, como costumam dizer, vivem para as outras, mas sempre de forma contrariada, resmungona. Sempre se perguntando por que os outros não reparam mais nisso, e sempre assumindo o papel de mártir. E uma vez que você tenha ficado assim, tornar-se-á muito mais insuportável para qualquer um que tenha de conviver com você do que se você tivesse permanecido totalmente egoísta. O estilo cristão é diferente. É mais difícil e mais fácil. Cristo diz: dê-me tudo. Não quero uma parcela do seu tempo, uma parcela do seu dinheiro e uma parcela do seu trabalho. Eu quero você. Não vim para atormentar seu ego natural, mas para matá-lo. Nada de meios termos. Não quero podar um ramo aqui e outro ali. Quero derrubar a árvore toda. Não quero meter a broca no seu dente, nem o obturar ou fazer com que ele pare de doer. Quero arrancá-lo. Renuncie todo o seu ego natural, todos os desejos que você acha que são inocentes. Da mesma forma que me entrega aqueles que você considera maldosos. O aparato todo, pois vou substituir por um novo ser. Na verdade, vou lhe dar a mim mesmo, e minha própria vontade deverá se tornar a sua. Isso é mais difícil e mais fácil do que aquilo que todos nós estamos tentando fazer. Espero que você tenha notado que o próprio Cristo às vezes descreve o estilo de vida cristão como difícil demais e às vezes como demasiadamente fácil. Ele diz: tome sua cruz.
Em outras palavras, é como ser espancado até a morte num campo de concentração. No minuto seguinte ele diz: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Na verdade, ele está se referindo às duas coisas ao mesmo tempo. E podemos ver muito bem porque ambas são verdadeiras. Qualquer professor concordará que o aluno mais preguiçoso da classe é o que terá de trabalhar mais no final. Eles querem dizer isso mesmo. Se você der a dois meninos, digamos, uma proposição geométrica para resolver, aquele que está preparado vai se dar ao trabalho de tentar entendê-la. O menino preguiçoso vai tentar decorá-la porque, naquele momento, isso demanda menos esforço. Mas, 6 meses depois, quando eles estiverem se preparando para uma prova, o menino preguiçoso ficará horas e mais horas estudando para dar conta de coisas que o outro garoto entende, e das quais passa até a gostar em poucos minutos. Ou seja, a preguiça dá mais trabalho no longo prazo. Vamos usar outra analogia. Em uma batalha, ou no alpinismo, sempre há uma atitude que exige muita coragem. Mas, no longo prazo, também há um movimento mais seguro a realizar. Se você ficar com medo, vai se meter horas mais tarde em um perigo maior. Um modo covarde de agir é, ao mesmo tempo, também o mais perigoso. O mesmo acontece aqui. A coisa mais terrível e que parece impossível de se fazer é entregar todo o seu ser, todos os seus desejos e todas as suas precauções para Cristo. Mas é muito mais fácil do que aquilo que todos nós estamos tentando fazer em vez disso, que é continuar sendo o que chamamos de nós mesmos para manter a felicidade pessoal como o nosso grande objetivo na vida, e ainda assim, tentar ao mesmo tempo ser bons. Estamos todos tentando fazer nossa mente e nosso coração seguirem os seus próprios caminhos, centrados no dinheiro, no prazer ou na ambição. E esperando, ainda assim, nos comportar de forma honesta, casta e humilde. Mas isso é precisamente o que Cristo nos alertou para não fazer. Segundo ele, um espinheiro não é capaz de produzir figos. Se eu sou um campo que não contém nada além de sementes de capim, não posso produzir trigo. Cortar o capim pode até fazer com que ele permaneça baixo. Mas vou continuar produzindo capim, e não trigo. Se eu quiser produzir trigo, a mudança deverá ir mais fundo do que a superfície. Preciso ser arado e replantado. É por isso que o problema real da vida cristã aparece onde as pessoas normalmente não procuram por ele. Ele surge no exato momento em que você acorda, todas as manhãs. Todos os seus desejos e suas esperanças para o dia tomam a sua mente de assalto, como animais selvagens. E a sua primeira tarefa cotidiana consiste em simplesmente empurrá-los todos de lado, dando ouvidos àquela outra voz, pressupondo aquele outro ponto de vista e deixando aquela outra vida mais ampla, forte e calma fluir. E a vida segue, dia após dia, com a gente se distanciando de todas as gritarias e aflições que nos invadem com a força de um vendaval. No começo, só conseguimos fazer isso por alguns instantes. Mas, a partir desses momentos, um novo tipo de vida estará se alastrando por todo o nosso corpo, porque agora estamos deixando que ele trabalhe em nós nas áreas certas. Trata-se da diferença entre uma pintura que é simplesmente passada sobre a superfície e a tintura ou borrão que impregna em profundidade. Cristo nunca adota uma conversa fiada vaga ou idealista. Quando ele diz, sede perfeitos, ele estava falando sério. Ele quis dizer que devemos nos submeter ao tratamento completo. É difícil, mas o meio termo a que todos aspiramos é mais difícil. Na verdade, é impossível. Pode ser difícil para um ovo transformar-se num pássaro. Seria engraçado de ver e ainda mais difícil para ele aprender a voar enquanto ainda estivermos dentro da casca do ovo. Somos parecidos com esses ovos. E você não pode seguir sendo apenas um ovo comum.
digno, indefinidamente. Ou rompemos a casca, ou goramos. Gostaria então de retomar o que disse anteriormente. Isso é tudo que há para se dizer sobre o cristianismo. Não há nada mais. É tão fácil confundir-se a esse respeito. É fácil pensar que a igreja possui uma série de objetivos diferentes: educação, instalações, missões, serviços de manutenção. Da mesma forma que é simples pensar que o Estado tem diversos objetivos: militares, políticos, econômicos e por aí vai. Mas, de certa forma, as coisas são muito mais simples do que isso. O Estado existe simplesmente para promover e proteger a felicidade comum de seres humanos nesta vida. Um marido e uma mulher batendo papo ao pé da lareira. Um grupo de amigos jogando dardos em um pub. Um homem lendo um livro no seu próprio quarto ou cultivando seu próprio jardim. É para isso que o Estado serve. E se ele não estiver contribuindo para aumentar, prolongar e proteger tais momentos, todas as leis, os parlamentos, os exércitos, as cortes, as polícias, as economias, etc., não passarão de perda de tempo. Da mesma forma, a Igreja não existe senão para atrair os seres humanos a Cristo e torná-los pequenos cristos. Se ela não estiver fazendo isso, todas as catedrais, o clero, as missões, os sermões e até mesmo a própria Bíblia não passarão de mera perda de tempo. Deus não se tornou homem para nenhum outro propósito. Pode-se duvidar até de que o universo todo tenha sido criado para outro propósito senão esse. A Bíblia diz que todo o universo foi criado para Cristo e que tudo deve ser reunido nele. Suponho que nenhum de nós consiga compreender como isso vai acontecer no que diz respeito ao universo. Não sabemos que tipo de vida existe, se é que há alguma vida nas partes que estão a milhões de quilômetros de distância da Terra. Mesmo nesta Terra, não sabemos como isso se aplica a outras coisas além do ser humano. Afinal de contas, ninguém esperaria outra coisa. O plano só nos foi revelado até onde ele nos diz respeito. Às vezes gosto de imaginar que sou capaz de enxergar como isso poderia se aplicar a outras coisas. Imagino que pudesse entender como os animais superiores são, de certa forma, atraídos para dentro do homem quando ele os ama e os torna, como ele faz, muito mais parecidos com o ser humano do que eles seriam se não fosse por isso. Posso entender o sentido pelo qual as coisas mortas e as plantas são atraídas para o homem enquanto ele as estuda, usa e aprecia. E se houvesse criaturas inteligentes em outros mundos, elas poderiam fazer o mesmo com os seus mundos. É possível que, quando as criaturas inteligentes entraram em Cristo, elas pudessem carregar consigo todas as demais coisas. Mas não sei de nada disso. Em relação a isso, só posso especular. O que nos foi revelado é como nós, seres humanos, podemos ser atraídos para dentro de Cristo. Podemos nos tornar parte desse maravilhoso presente que o jovem príncipe do universo quer oferecer ao seu pai. O presente que é ele próprio e, portanto, nós nele. Trata-se da única coisa para a qual fomos criados. E há pistas estranhas e empolgantes na Bíblia de que, quando somos atraídos para dentro, uma grande quantidade de outras coisas na natureza vai começar a entrar nos eixos. Será o fim do pesadelo. Um novo amanhã terá despontado.